nosso público é muito diverso, né? Então, tem um pessoal que é super ligado em séries de televisão, em games. Então, assim, chegou aqui uma pergunta do Wilson Correia, que diz o seguinte: na série The Last of Us, tem um fungo parasita que infecta humanos e torna zumbis. Isso é possível no futuro? Seria mais perigoso que o vírus? Então, esses fungos, os cordyceps, enfim, eles são fungos que são adaptados a um contexto específico, né? Quando a gente olha isso na realidade, né? Esse fungo realmente... o fungo da série é inspirado... O patógeno da série é inspirado nesse fungo, né? Que tem uma ocorrência natural, que realmente infecta seu hospedeiro, faz várias alterações comportamentais, que parece uma zumbificação. Eu vi que tu assistisse a série, né? Com certeza, né? O game também não? Com certeza também, Olha mas só. aí... Então tá especializada, ainda bem que a gente te convidou. Sim. E, enfim, as condições que ele precisa para crescer no hospedeiro são bem diferentes das condições que o nosso corpo ofereceria, né? Então, não estou dizendo que é impossível ele se adaptar a um contexto humano, mas certamente ele teria grandes desafios e levaria um tempo para isso acontecer. Precisaria de repetidas exposições, o fungo ter as adaptações para conseguir crescer nesse ambiente. Enfim, tantas peças, né, que quando a gente coloca em probabilidades, essa probabilidade hoje ela é bem pequena. Acho que tem outros fungos que nos ameaçam mais, né, especialmente fungos relacionados a infecções hospitalares ou outros tipos de infecções que a gente vê que acontecem e podem levar a quadros graves, fungos que já são adaptados para a nossa espécie, né. Mas a série ela traz um alerta interessante, né, em relação a essa contínua evolução de patógenos, desses futuros distópicos. Então eu acho que talvez seja uma tentativa também da gente trazer esses ensinamentos para que nós estejamos cada vez mais preparados, mais vigilantes, mais atentos a essas várias possibilidades que os patógenos podem estar também cursando na sua evolução, para que sempre estejamos um passo à frente, né? E, novamente, eu sempre bato muito dessa tecla, né? O problema não é descobrir as coisas, o problema é descobrir e não fazer nada, ou pior, não querer descobrir. Achar que não saber é melhor, isso nunca ajudou ninguém. Então é bem importante que a gente siga investindo nessa vigilância e preparando sempre contramedidas para que essas ameaças não se tornem parte da nossa realidade. Até porque novas realidades vêm também em função das mudanças climáticas, né? Exato. Com ondas de calor, como a gente está vivendo aqui em Porto Alegre nesse momento, estiagem, enchentes. Exato, até agora tu tocou num ponto muito importante, né? A gente está vendo, inclusive, com o avanço das temperaturas, as temperaturas ficando maiores, que alguns fungos também já estão sofrendo mudanças diante disso. A gente vê um aumento de casos de Candida auris resistente em locais onde, historicamente, essa temperatura também vem aumentando, né? Então, Candida é um outro fungo, né, interessante aí, que também tem uma adaptação para a nossa espécie, faz infecções importantes no ser humano e que está também se modificando seu comportamento, né, essa forma de infecção, à medida que a crise climática se agrava, que as mudanças climáticas aceleram e as temperaturas ficam maiores. Esse é só um dos vários exemplos de patógenos que podem se tornar mais presentes ou mais difíceis de se lidar à medida que a gente deixa de desacelerar essas mudanças que estão diante de nós hoje. Paulo, assistiu a série, não? Assisti alguns capítulos, mas eu estava me lembrando que a literatura é uma fonte riquíssima de conhecimento e de história. E muitas vezes a ficção científica ela se inspira em fatos da realidade, que às vezes não fazem parte do nosso contexto, mas fazem parte de um contexto, de um cenário remoto aqui no planeta, né? Então, tu falaste do 11 de setembro, quantas vezes se imaginou a destruição de Nova York, um atentado terrorista nos Estados Unidos, né, que Hollywood fez ficticiamente e que acabou se realizando, né? E acho que um futuro distópico também ajuda a refletir e antecipar os problemas. Eu lembro de uma situação muito atual, que é a sífilis. Todos nós ouvimos falar, fazemos nos nossos exames de check-up a preocupação com a sífilis congênita, né, o pré-natal, o screening das gestantes, né, e a sífilis, né, foi uma doença que assolou de forma importante, ainda assola, mas menos, né, a humanidade, e nos estágios mais avançados ela provocava uma infecção no sistema nervoso central, uma encefalite sifilítica e que causava uma alteração de comportamento, né. Então essa alteração de comportamento na época se
achava vários motivos religiosos, místicos e outros, né, para explicar isso, e depois se identificou que era um agente, uma bactéria, o Treponema pallidum, e com o tratamento resolvia esses casos. Mas isso serviu de inspiração para muitas obras literárias, né, com pessoas com alteração de comportamento. A própria ficção científica que fala sobre zumbis, vírus que transmitem de uma pessoa para outra, alteração de comportamento, né, com sangramento, e a gente está falando de febre hemorrágica, então sangramentos graves, extensos, né, pelos orifícios do organismo, né, isso ajudou a inspirar muito. E o próprio vírus da raiva, que causa uma alteração importante no sistema nervoso central, principalmente nos animais. Então, a gente ouve muito na cultura popular que um animal, um canídeo, um felídeo que tem alteração de comportamento, ele está mais agressivo, é um forte indicativo de raiva. Então, todos esses fatos, essas vivências, elas são captadas, né, por escritores de ficção científica ao longo da nossa história e se transformam em livros, em obras de ficção, em filmes, enfim, e que a gente às vezes não desconhece a origem delas. Então, muitas delas têm um fato real, verídico, que inspirou.